Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 8, traço 12, outubro 3 de 1903. E o tema: como o próprio eu torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha e eu estava dilacerada pela dor de sua privação. E não só por isso, senão pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais vontade de Deus, me parece haver me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Agora, estando isso, pensava assim que Jesus veio
e me disse. Então, a Luísa, ela estava muito voltada para ela mesma, né? Luísa, ela devia ter achado aí uma situação, alguma coisa para ela fazer quando Jesus não vinha. Porque ele não vinha, demorava para vir, mas ele vinha. E ele sempre falava que ele não ia deixar de vir. E essa certeza ela devia ter no coração dela. Agora, essa história de ficar esperando, esperando, isso deixa qualquer um louco, né? Então, ela devia ter melhorado essa situação da vida dela, né? Arrumado alguma coisa que a distraísse para ir enquanto ele não vinha, né? Assim a gente, né? Quanto que a gente tem coisas que a gente não tem, não pode ter, gostaria de ter e outras coisas a mais, mas a gente controla a situação, né? Eu faço isso, né? Eu controlo a situação. Não torno a situação mais difícil do que ela é. Eu penso assim, não sei, não sei. Igual aqui o meu marido. Não se preparou para envelhecer. E ele não tem nada para fazer na vida. Ele não tem nada para fazer nada. Já faz muito tempo que ele não faz nada e não houve o quem fizesse ele entender que ele precisaria precisa arrumar uma ocupação, né? Arrumar alguma ocupação na vida dele que ia ficar muito desagradável. E agora, o que ele faz? Que agora não vai fazer mais nada, que já está sem força, com 78 anos. Voltou a beber, não para de fumar. A vida é essa, beber e fumar. Eu rezo com ele de manhã, mas parece que não adianta nada. Desistiu de ir à missa. A pessoa não vai levantar da cama para quê? Pensa bem, para quê? Então, a gente tem que, ainda mais Luísa, olha a Luísa, meu pai do céu, quanta coisa que ela tinha aqui para ela rever, né? Sei lá, é difícil a gente falar, né? Não podemos julgar, não dá para julgar, né? Mas quanta reclamação, meu Deus do céu. Aí o que Jesus vem dizer? Ele vem sempre chamar atenção, né? Evidentemente. Ela reclamando que então eu não estou na vontade de Deus, não sei o que, sei que lá, sei que lá. Isso pode acontecer com a gente mesmo. Acontece alguma coisa, a gente vai achar, eu não estou na vontade de Deus e não sei o que, vou desistir. Então, tudo é perigoso, né? Nós estamos na vontade de Deus e vamos estar sempre até lá no céu. Lá no céu que Ele preparou um lugar para nós. É isso que tem que ter a certeza em nós, né? Caiu por algum motivo, se confessa, se Deus perdoa, Deus sabe da vontade nossa. Eu fui confessar agora. Eu queria confessar. O padre atende de quarta-feira. E essa quarta, como é de cinza, de quarta-feira tem a missa da misericórdia, o terço da misericórdia e confissão à tarde. E esse, quarta-feira, ele não ia atender, ele não ia celebrar a missa, mas ia ter terço. Aí liguei lá para saber se ia ter confissão e disse que não ia. Mas interessante que eu me preparei toda, cuidando de tudo aqui, deixando tudo pronto. O bebê dormiu um pouquinho antes de eu receber a notícia que tinha confissão. Eu estava preparada para ir, eu tinha certeza que eu ia confessar. E fui, no instantinho. Confessei, entreguei tudo a Deus. Coisa que eu preciso amar mais, né?
e eu não estava amando tudo que eu tinha que amar, né? Então eu quis me confessar, né? Porque aí Deus dá mais luz, mais força. Ele é o sacramento que a gente recebe. É maravilhoso demais. Não vamos nos privar, né? E agora estou aqui fazendo a meditação. Vamos ver o que Jesus vai falar. Minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, reprime a graça. Por um momento só, né? Você pensar só em você, né? Eu penso em mim. Reprime a graça. É isso, esse exemplo que eu falei. Uma de nós aqui, por algum motivo, vai pensar: eu não estou mais na vontade de Deus. O que acontece? Reprime a graça. Olha que coisa mais determinante. Nunca devemos fazer isso. Nunca, 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 nunca. Qualquer coisa que acontece, nós vamos e nos ajoelhamos aos pés de Jesus e Ele nos perdoa e Ele nos traz de novo para Ele. E a graça vem que a gente sente aquela luz, aquele conforto. E a gente sabe o que é graça, né? Que a gente recebe, né? Nunca vamos dizer que eu não estou mais na divina vontade, né? Por alguma coisa que tenha acontecido. Nunca. Para não reprimir a graça. Olhem. Não, nunca. Se faz dono de si mesmo e torna-se escravo de Deus. Aí. Eu não estou mais na divina vontade. Pronto. Eu é quem mando. Eu é quem sei. Eu é que estou determinando isso, né? E se torna escravo de Deus, porque na divina vontade você é um com Ele. Agora, quando você resolveu a ser você mesma, aí Ele, né? Vontade humana não é, Ele não vai estar reinando, né? E depois acrescentou: a vontade de Deus faz tomar a posse divina. Então, a vontade de Deus faz tomar a posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. Foi o que eu senti. Eu senti que Jesus queria que eu confessasse. E Ele ajeitou tudo para que isso acontecesse. Olha, Ele ajeitou tudo, né? Só porque eu quis confessar, Ele cuidou de tudo. Olha, Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós. Ele é maravilhoso. E a obediência, eu obedeci, né? Eu senti o chamado, obedeci. Eu vou, Senhor. Eis aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 8, traço 13. Outubro 4, 1907. E o tema é: a cruz enxerta a divindade na humanidade.
Continuando o meu habitual estado de privações e, portanto, com poucos sofrimentos, estava dizendo para mim: não só de Jesus estou privada, mas também do bem dos sofrimentos me é tirado. E Deus, por toda parte, queres usar, ó Deus, por toda parte, queres usar ferro e fogo e tocar-me nas coisas mais amadas por mim e que formavam a minha própria vida. Jesus e a cruz. Eu sou abominável a Jesus por causa de minhas ingratidões. Tem razão em não vir. Mas tu, ó cruz, a ti, o que te fiz que tão barbamente me deixaste? Ah, talvez eu não tenha feito uma boa cara quando você veio. Eu me lembro, eu me lembro que eu te amava tanto, a cruz, né? Que eu não sabia estar sem você e às vezes eu te preferiria ainda sobre o mesmo Jesus. Eu não sabia o que me fizestes, que não sabia estar sem vós, mas deixastes-me. É verdade que muitos bens me fez. Você era o caminho, a porta, a permanência, o segredo, a luz na qual encontrava Jesus. Por isso te amava tanto. E agora tudo terminou para mim. Enquanto isso pensava, assim que chegou o bendito Jesus, me disse. Jesus chega num pensamento que ela está já no delírio, né? Coitada. Sente muita falta, né? Mas quem não sentiria, né? Filha, a cruz é parte da vida. É verdade. Isso a gente sabe, que a cruz é parte da vida. Você vê que a gente já nasce sofrendo, né? Tendo que sair do útero da mãe e tendo que respirar por conta própria, né? E somente não a ama quem não ama a própria vida. Então, quem não ama a cruz é quem não ama a própria vida, quer dizer, a minha vida e aquilo que ela tem, né? Tudo aquilo que ela traz. Porque só com a cruz inserida a divindade, a humanidade perdida. Porque só com a cruz inseri a divindade, a humanidade perdida. Então Jesus está dizendo que foi só com a cruz que ele inseriu a divindade, a humanidade perdida. Que a humanidade ainda está perdida, né? Só a cruz é a que continua a redenção no mundo. Então, a cruz continua a redenção ao mundo. As cruzes das pessoas, né, dos filhos de Deus, enxertando quem a recebe na divindade. Então, olha, não é, não. Só a cruz é a que continua a redenção no mundo. Mas para quem? Enxertando quem a recebe na divindade. Então, receber na cruz, na divindade de Jesus, no divino querer. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtudes, nem de perfeição, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Acontece como demais. Acontece com um rico, que tendo perdido as riquezas, se lhe apresenta um meio
de adquiri-la de novo. E talvez novo a vida nas riquezas, para encontrar de novo a vida nas riquezas. Assim é a cruz. O homem tinha se tornado paupérrimo, e a cruz é um meio não só para salvar sua miséria, mas para o enriquecer com todos os bens. Por isso a cruz é a riqueza da alma. A cruz é a riqueza da alma. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Filha, a cruz é parte da vida e somente não a ama quem não ama a própria vida. Então, todos nós temos cruzes, né? Umas mais pesadas, depois mais leves, depois mais pesadas de novo. A vida toda nós temos cruzes, né? A gente não passa sem cruz. Então Jesus está dizendo, se você não ama a sua cruz, você não ama a sua vida, porque a sua vida é cheia de cruzes. Não é mesmo? Porque só com a cruz inseri a divindade à humanidade perdida. Então Jesus, com a cruz, ele inseriu a divindade à humanidade perdida com a cruz. Por isso nós também sofremos. E devemos sofrer como Jesus, abraçando a cruz. E se não estamos aguentando, pedimos ajuda a Ele. Pedimos amor para aquelas pessoas que estão nos incomodando, nos trazendo cruz. Pedindo amor. Quero amar essas pessoas, Senhor, que estão me fazendo sofrer tanto. Jesus gosta disso. Só a cruz é a que continua a redenção no mundo. Então a cruz continua a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. Enxertado quem a recebe na divindade, né? Então, Jesus, não, olha aqui. Só a cruz é a que continua a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. Então, é quem recebe na divindade que é enxertado a cruz. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtude, nem de perfeição, nem de amor de Deus, nem de verdadeira vida. Acontece como um rico que, tendo perdido as riquezas, se lhe apresenta um meio para adquiri-las de novo, e talvez demais. Quanto não amaria este meio? Então, de repente a cruz está pesada, né? E você quer estar na divina vontade. O que você tem que fazer? Pedir a Jesus amor à cruz, a esta cruz que Ele te mandou. É esta cruz, porque nada acontece sem a vontade divina, né? Se chegou esta cruz para você e você está achando dificuldade nela, Jesus não te deixa sozinho. Jesus não nos deixa sozinho na cruz. Ele vem conosco nos ajudar. Sempre, sempre, sempre. Assim é a cruz. O homem tinha se tornado paupérrimo. E a cruz é um meio não só para o salvar da miséria, para o enriquecer com todos os bens. Por isso, a cruz é a riqueza da alma. Então, o que nós vamos deixar guardado aqui? Muito simples, né? Que ele diz aqui, ó.
Minha filha, a cruz é parte da vida e somente não a ama quem não ama a própria vida. Isso é para ficar bem claro para nós. A cruz é parte da vida. E quem não ama a cruz não ama a própria vida, né? E depois aqui embaixo. Assim é a cruz. O homem tinha se tornado péssimo, e a cruz é o meio não só para salvar da miséria, mas para o enriquecer com todos os bens, todos os bens. Por isso a cruz é a riqueza da alma. Então, a cruz, ela é parte da nossa vida e nós temos que amar a nossa vida, então nós temos que amar a nossa cruz. E a cruz é a riqueza da nossa alma. Por quê? Porque com a cruz, só a cruz é a que continua a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. Então, é enxertado com aquele que recebe, que está na divina vontade. Recebe na divindade. Né? Se estiver na divindade, você continua a redenção do mundo. Né? Pós-Jesus, nós continuamos a redenção do mundo pós-Jesus. É maravilhoso, é tudo maravilhoso aqui com Jesus. Essa que é a santidade das santidades, né? É Jesus nos fazer tomar conhecimento de uma coisa tão importante dessa, né? Que a gente, com a cruz, amando a cruz, continuamos a redenção no mundo, enxertando quem a recebe na divindade. Quem está na divindade, né? Recebe, é enxertado essa cruz para continuar a redenção do mundo. Amém? Fiat.